Olá pessoal, eu, Leandro Veloso, tenho uma missão junto com você. A partir de hoje, vamos começar o nosso curso de Direito Administrativo aqui com todas as noções essenciais de Direito Administrativo para o seu concurso agora aqui no Masteriores. Bom, em razão do maior tema, a disciplina mais cobrada em todos os concursos de nível médio e superior, de qualquer nível do superior, qualquer escolaridade, em especial do direito, nós temos uma matéria que é essencial, que é o direito administrativo. Então, nós vamos, a partir de hoje, relembrar para você que já viu o direito administrativo, se aprofundar um pouco mais de acordo com as melhores bancas, os melhores concursos que nós temos pela frente, em razão da estrutura do novo direito administrativo que está em vigor, de acordo com as legislações e com os posicionamentos dos nossos tribunais. Para começar na aula de hoje, eu queria te contar um assunto básico, um assunto clássico em todos os concursos. Você que vai fazer polícia, vai fazer área da segurança pública, agências reguladoras, ou vai fazer qualquer curso para o tribunal, seja nível técnico ou nível analista, um assunto básico e clássico é vinculado aos princípios gerais do direito administrativo, ou em alguns editais aparece princípios do direito administrativo, ou alguns acrescentam a nomenclatura regime jurídico. Vamos entender, para você que não tem base do direito administrativo, e para você que tem, você vai poder se aprofundar. Quando você estuda por que tem no edital o direito administrativo, e como você, futuro servidor, estará na administração pública, você precisa ter conhecimento de quem é essa administração, o que essa administração pública faz, quem é esse Estado que se organiza para você, cidadão. Então você, futuro servidor, tem que saber para aonde você vai trabalhar, onde você vai se localizar. Então por isso que o direito administrativo se tornou uma matéria mais básica de todos os conteúdos de concurso, justamente para fazer com que o candidato, futuro servidor, tenha conhecimento de onde ele vai poder trabalhar. Nesse contexto, eu queria te mostrar o primeiro tema mais importante, no contexto dos princípios, que você precisa relembrar o seguinte. Quando você abre o seu conteúdo de direito administrativo, você pode simplesmente chegar ao seguinte. O poder público ele tem que se organizar. Ele tem que se organizar, ele tem que seguir regras para exercer uma atividade em nome da sociedade. A nossa administração possui vários representantes. Tem os representantes políticos, tem os representantes administrativos que vão ali trabalhar para a sociedade. Esse é o caminho da nossa estrutura administrativa. A nossa República Federativa do Brasil quer que tenhamos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, pelo artigo 2º da Constituição. E esses três poderes vão sempre atuar de forma independente e harmônica. Para esses poderes executarem suas atividades de forma independente e harmônica, é necessário que haja administradores, pessoas que administram esta independência com harmonia. Portanto, a gente tem a famosa administração. Mas para essa administração se organizar, para essa administração pública se estruturar, para ela cumprir o comando dos poderes independentes e harmônicos, ela precisa seguir regra. Para ela seguir regra, ela tem que olhar para o mundo jurídico. E o mundo jurídico lança para nós um desafio, que a primeira regra que a administração pública, que o direito administrativo deve observar, são os princípios. Numa hierarquia de organização de poder público, a primeira coisa que você, servidor, tem que honrar durante as suas atividades é visualizar se aquela conduta, se aquele contrato, se aquele ato são atos ou contratos que violam princípios. Princípio é uma norma superior que tem como função estruturar toda a juridicidade, toda a hierarquia das leis e dos atos administrativos. Quando se estuda direito administrativo, o servidor tem na mão princípios, na outra mão tem leis. E quando junta princípio com lei, você encontra a famosa juridicidade, ou seja, a conduta está correta, o contrato está de acordo com a lei. Então você cansou de escutar que o administrador só faz o que a lei manda.
Esse sofisma é para você enxergar que você, servidor, tem numa mão os princípios e na outra mão as leis. Quando nós integramos essas condutas na lei e no princípio, a conduta é jurídica, a conduta possui juridicidade. Portanto, o primeiro tema que é importante você começar a estudar comigo são os princípios. Para começar, na estrutura do direito administrativo é muito simples. O administrador tem basicamente duas normas, dois códigos de leitura. O primeiro código é a Constituição e o segundo código são as leis. E neste primeiro código de normas, chamada Constituição Federal, lá nós encontramos os chamados princípios básicos ou princípios gerais. Os princípios básicos e os princípios gerais são estes que estão previstos na própria Constituição. Então, para começar, quais são os princípios básicos gerais? Se todos vão lá no 37 caput, que é a cabeça do artigo, e enxergamos o primeiro, legalidade. O que a Constituição quis ao narrar o princípio da legalidade? Quis narrar que o princípio da legalidade consiste numa norma que determina o cumprimento das atividades de acordo com a lei. Então, o princípio da legalidade faz com que o administrador só consiga atuar olhando para uma lei ordinária, para uma lei complementar, para uma medida provisória. Quando ele abre a obrigatoriedade do administrador obedecer o comando da lei, ele está cumprindo o princípio da legalidade. De acordo com os autores do direito administrativo, o princípio da legalidade é um princípio instrumental. É instrumental porque ele é o instrumento de comando ao servidor. O princípio da legalidade, ele se divide em 4 status. Por todos os autores, a doutrina que estuda este princípio faz com que o administrador, o prefeito, o governador, você, servidor do TJ, você da Polícia Civil, esse servidor, ele tem 4 status de princípio da legalidade. Primeiro status, só faz o que a lei determina. Então, se a lei diz é obrigado a licitar, ele é obrigado a licitar. Se ele não pode contratar, ele não pode contratar. O segundo status do princípio da legalidade é o exemplo que eu acabei de dizer. Não faz o que a lei proíbe. Ou seja, não posso realizar contrato sem licitação. Como regra, portanto, eu tenho uma regra, uma determinação negativa que me obriga a justamente não possibilitar a atividade pública. Então, ele tem uma negativa, não pode fazer aquilo. O terceiro status do princípio da legalidade, na verdade, é basicamente só posso fazer o que a lei tolera. Então, se a lei me permite escolher se eu vou permitir ou não concurso público para cargos temporários, se eu tenho a possibilidade, ela tolera essa possibilidade, nesse contexto eu posso te afirmar que eu tenho uma tolerância, quando a lei me tolera. O quarto status do princípio da legalidade faz o que ela permite, ou seja, se eu tenho um dispositivo que permite ou não permite, é permitido a participação de consórcios numa licitação. Então, eu tenho um artigo de lei, o 33 da 8666, que me dá uma permissão. Então, eu encontro 4 vertentes, 4 status, como diz o direito, relativo ao princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade é uma norma-princípio que determina o cumprimento da atuação pública nos termos da lei. Então, aquele jargão que eu disse no início, só faz o que a lei manda, é justamente o princípio da legalidade, mas que tem 4 status por ser um instrumento do administrador. Aproveite para colocar um OBS no seu caderno, que princípio da legalidade não se confunde com legalidade. A palavra isolada, legalidade, nada mais, nada menos do que o reflexo da conduta do administrador. Então, quando o servidor,
publica um edital de licitação de acordo com a lei, ele está sobre a exegese, como nós observamos, está sobre o efeito da legalidade, ou seja, aquele instrumento está nos termos da legislação. O princípio da legalidade é uma norma que obriga o administrador a obedecer à lei. É diferente. Então a palavra legalidade não é sinônimo de princípio. A expressão legalidade é o reflexo da conduta do servidor de acordo com a lei. Princípio da legalidade é uma norma impositiva, é uma norma prevista na Constituição que determina que o administrador cumpra a lei. No momento em que ele cumpre a lei, ele está sob o efeito da legalidade. No direito civil OBS 2, eu tenho o conceito de licitude, também muito típico do penal. Licitude não é sinônimo de legalidade. Licitude é apenas uma legalidade do direito civil ou do direito penal. Ou seja, é o reflexo da legislação naquele ramo de atuação, ou no direito civil ou no penal. Então você, concurseiro, não pode pensar que é tudo a mesma coisa para errar questões primordiais relativas a princípio. No direito administrativo temos uma regra. O princípio da legalidade é a lei maior, as leis infraconstitucionais são as segundas legislações, a lei ordinária, a lei complementar, e depois temos os atos administrativos, são apenas atos que vão explicar um pouco mais a conduta para o administrador, sempre olhando para a lei e para a própria Constituição. Então o princípio da legalidade é isso, é justamente obedecer o comando do princípio que determina que você, servidor, cumpra a legalidade, ou seja, cumpra a vontade da lei, cumpra o que a lei determina, ou a lei obriga, ou o que a lei faculta, ou o que a lei permite. Do princípio da legalidade decorre um próximo, que é o princípio da impessoalidade. Vamos então guardar o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, no final das contas, pelo próprio vocabulário, todo mundo consegue acertar. Que ele é um princípio que orienta que o servidor deve ser impessoal. O que é isso? O servidor não é um trabalhador que tem vontade de executar uma atividade em nome da empresa. O servidor não é um trabalhador porque ele tem que ser impessoal. Porque o comando que ele tem na mão é a lei. Então, se a lei determina uma atitude, ele não tem opção de escolha. Ele não tem a liberdade de dizer não. A impessoalidade faz com que o servidor sempre atue na forma da legalidade. Por quê? Porque ele não tem opção de escolha, ele não tem uma orientação que garanta a ele uma liberdade. O problema de corrupção na administração pública tão falada não é porque isso é imoral. Porque o corrupto, antes de ser imoral, ele viola a impessoalidade. Porque ele age de forma pessoal para receber a vantagem, ele age de forma pessoal para receber a propina. Portanto, a impessoalidade é o primeiro princípio que é afrontado pela atividade corrupta na administração. Porque se o servidor for impessoal, as atitudes ilegais não vão ocorrer, porque o princípio da legalidade obriga o servidor a ser impessoal. Por isso que na Constituição ele é o segundo princípio na ordem. Primeiro a legalidade, segundo a impessoalidade. Do princípio da impessoalidade, a nossa doutrina a jurisprudência, ou seja, quem estuda o assunto, garante um outro princípio, que é o princípio da finalidade. Então todo mundo anotando o OBS, que é o princípio da finalidade. O princípio da finalidade é um princípio implícito ou intrínseco, vinculado à impessoalidade. Ou seja, o administrador, que na verdade é o servidor, deve sempre cumprir o fim legal da conduta. Então, se ele precisa contratar, qual é a finalidade? Se ele precisa nomear, qual é a finalidade? E a finalidade é sempre atingir, é sempre proteger, é sempre instrumentalizar
o interesse coletivo, o interesse público, o interesse da população. Então, todas as atitudes devem ser focadas nesta finalidade, que na verdade é sempre o interesse coletivo. Se a democracia é uma democracia social, as suas finalidades é muito no ambiente social. Se a democracia é neoliberal, econômica, a finalidade é a atividade econômica. Mas não importa, seja no âmbito social puro ou no âmbito da atividade econômica pura, o interesse da sociedade tem que ser sempre privilegiado, porque em pessoalidade decorre um princípio implícito para alguns autores ou um princípio intrínseco para outros autores, que é a tal finalidade administrativa. Princípio da finalidade administrativa, que é aquele que obriga o administrador a cumprir o fim legal. Qual é a finalidade daquele artigo na lei que diz pode ou não permitir consórcios numa licitação? Porque depende do que vai ser contratado, né? Então você tem uma liberdade para ganhar competitividade se eu vou permitir ou não consórcios. Então isso faz com que a lei me garante uma finalidade. Tem sempre uma finalidade. Essa finalidade é sempre o interesse coletivo, é o interesse social, é o interesse público. Bom, do princípio da impessoalidade, como eu até alertei anteriormente, ele decorre um outro princípio, que é o da moralidade. O princípio da moralidade, hoje chamado de superprincípio da moralidade, os autores clássicos e a jurisprudência de STF, desde o caso do Mensalão, quis trazer que a moralidade administrativa não é apenas mais usar o recurso público como a lei determina. A partir de 98, com a emenda 19 de 98, que alterou o artigo 37, nasceu uma expectativa de uma nova moralidade. Moralidade pública sempre com interesse coletivo, mas usar todos os mecanismos, todos os recursos, todas as estruturas, todos os bens públicos da melhor maneira possível, da maneira mais racional, da maneira mais economicamente viável. Princípio da moralidade é usar consiste numa norma que obriga o administrador a usar os recursos públicos na forma da lei. Então, moralidade envolve recurso público, envolve a impossibilidade de corrupção, envolve a impossibilidade de desvio de recurso público. Essa é a vontade da moralidade, de impedir que haja desvio do interesse público por causa dos seus recursos. Quando Eli Lopes Meirelles, o grande autor, fala que o princípio da moralidade é este, que obriga o administrador a usar os recursos públicos da melhor maneira possível, claro, sempre a favor da coletividade em nome da lei. Então, a moralidade administrativa hoje nasce um outro princípio. Nasce o princípio do paralelismo. Hoje, para parte dos autores, o princípio do paralelismo, by Leandro Veloso, paralelismo, que muitos autores não comentam, mas é típico hoje de concurso. O princípio do paralelismo consiste numa regra que o servidor deve cumprir todas as leis dentro do interesse público e com o interesse privado. As relações, a relação pública e privada deve andar em conjunto, sempre usando os melhores recursos da administração. O princípio do paralelismo tem toda uma fonte estrangeira que eu poderia falar mais aprofundadamente, mas de forma mais objetiva, se consiste na relação pública com o privado de forma igual, de forma sem vantagens abusivas, sem uma relação interpessoal com pessoalidade. Então, o princípio do paralelismo obriga que o administrador deve atuar com o setor privado de maneira isonômica e equânime, sem vantagem, sem qualquer tipo de distorção ou vantagens que podem ser devidas no ambiente privado, mas que não vai ser bem-vinda no direito público. O que é isso? Pelo princípio do paralelismo, a moral
que um juiz tem na vida pessoal tem que ser a mesma moral no mundo público. Essa relação público com o privado, com isonomia, impede corrupção. Quando eu, setor público, trabalho com o setor privado, sem determinar nenhum tipo de vantagem nem para mim nem para o setor privado, eu estou sendo paralelo. Eu estou usando a moralidade de forma paralela, ou seja, de forma horizontal, de forma isonômica, sem qualquer tipo de desvio. Então, portanto, de acordo com a supermoralidade deste novo milênio, onde todos proclamam municípios, estados, a própria administração indireta, sem atividades corruptas, nós temos na moralidade o princípio do paralelismo que obriga a atividade pública andar em paralelo com a atividade privada sem qualquer desvio. Essa é a função. Quer ler um pouco mais sobre esse princípio? Eu tenho dois autores que eu indico na bibliografia do curso, mas em especial Antônio Bandeira de Mello e o próprio Humberto Ávila, da Teoria dos Princípios, que traz aí conceitos melhores para esse assunto. Mas a título de noção, esse é o melhor assunto para você estudar. Depois da moralidade, a gente trabalha com o próximo, que é o princípio da publicidade. No que concerne o princípio da publicidade, a gente consegue visualizar que os atos da administração, sejam eles contratos, sejam eles instrumentos jurídicos de convênios, sejam eles atos administrativos, todos eles devem ser públicos. O princípio da publicidade garante transparência, garante que todos os atos devem ser o mais acessíveis possíveis. Publicidade garante que todo ato tem que ser publicado. Todo ato tem que ser honrado pela sua publicidade. Não há mais que se falar na administração em sigilo de ato administrativo como regra. É óbvio que a lei pode determinar algum regramento de restrição da publicidade, porque princípio não é regra absoluta. Princípio é norma geral, é norma basilar, mas não é absoluta, porque não há nada no direito administrativo em prova objetiva nenhuma ou subjetiva que faz com que você marque como absoluta. A moralidade não é absoluta. A moralidade é absoluta é que eu tenho várias teorias vinculadas ao assunto que trazem essa modernidade. Então, por favor, publicidade simples. Todos os atos devem ser aqueles mais públicos possíveis nos termos da lei. Aproveite para fazer um OBS e fazer uma leitura no parágrafo 1º, 37, parágrafo 1º, que é o meu hashtag aqui, ó, da própria Constituição, faz com que você observe uma vertente da publicidade, que é a publicidade dos programas governamentais. Nós temos aí programas governamentais que muitos discutem a sua lisura, os seus princípios observados. Se um governante tem a capacidade de divulgar um programa público em nome pessoal, se ele pode usar a máquina pública para se envaidecer, para ganhar voto ou para conseguir algo de melhor imagem. A Constituição diz bem claro, a publicidade do programa e não do servidor. Nenhum ato ou programa público pode dar ao servidor uma qualidade de melhoria. É típico no ambiente eleitoral, é típico no ambiente de desgaste, de atuação, onde um determinado administrador quer fazer publicidade daquela política pública como se fosse dele, como se fosse ele o salvador. Não é isso. O programa que é público e não quem o redige, não quem faz. Para fechar a primeira aula para você, princípio da eficiência, clássico, toda apostila que você olha, todo material que você lê está lá. Introduzido pela emenda 19 de 98, que foi lá na época de Fernando Henrique Cardoso, lá na primeira reforma administrativa da Constituição, garante que a administração pública deve buscar sempre a eficiência, buscar o resultado, buscar aquela economia. Claro, eficiência já faz parte da administração. Nunca veio escrito, porque eu tenho um outro artigo, que é o 5º, e o 4º e o 5º do Decreto-Lei 200/67, parcialmente funcionando, princípio do planejamento. Quando a administração planeja, há eficiência. Eficiência aqui é uma norma. Qual é o conceito? É uma norma que determina que o administrador deve buscar o melhor resultado possível, sempre na forma da legislação.
Porque eficiência advém um resultado. Resultado pode ser mínimo ou máximo. Sempre a favor da coletividade, sempre em nome da lei. Então, da publicidade nasce o princípio da eficiência, melhor dizendo, nasce o princípio do resultado. Então, para alguns autores e para o STF, o princípio do resultado é aquele que decorre da eficiência. Percebo, então, de forma bem didática e objetiva, que esses princípios são os princípios basilares, básicos, que estão na Constituição. Você, candidato, vai pegar essa leitura, vai fazer a leitura desses princípios e guardar de forma literal, para você agora galgar e alcançar comigo os próximos conteúdos que a gente se vê na próxima aula. Até já!